fabricante chinês BYD consolida ainda mais sua posição crescente no mercado de SUVs híbridos, plug-in de médio porte, com um segundo modelo potencialmente mais acessível, o Scion 5 DMI. Aqui você encontra tudo o que precisa de um carro desse tipo e nada do que não precisa, por um preço mais baixo do que você poderia esperar pagar. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos. Você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving, Car Reviews. Aqui, vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O BYD Scion 5 DMI amplia as opções de híbridos plug-in na linha do fabricante chinês. Aqui, analisamos este SUV híbrido plug-in médio. A BYD parece uma força imparável. Segue como a montadora que mais cresce no Reino Unido e no mundo já vende mais veículos elétricos que a Tesla. No nosso mercado, porém, com sua transição elétrica hesitante, a BYD é maior. Agora o foco está nos híbridos plug-in com o Scion UDMI, um SUV híbrido plug-in de tamanho médio. Um dos maiores sucessos de vendas da empresa, o que incentivou a marca a adicionar mais 2 modelos híbridos plug-in. Acima dele, o Scion 6 UDMI Sedan e Perua, além de mais 3. Abaixo dele, o Dolphin GDMI Super Mini, o Atto 2 DMI SUV compacto e o carro que analisamos aqui, o Scion 5 DMI de tamanho médio. Se você está se perguntando, assim como eu, por que a empresa precisa de 2 SUVs médios separados com motorização PHEV, analisando os detalhes encontramos algumas respostas. O Scion 5 DMI está disponível com uma versão de bateria menor do motorização híbrida plug-in de 1,5 litros usado pelo seu equivalente Scion, o que permite que este Scion ofereça um preço de entrada significativamente mais baixo. Com esse modelo básico Scion 5 na versão Comfort, com bateria de 13 kWh, a BYD pode oferecer motorização PHEV para clientes desse porte de SUV, que anteriormente provavelmente achavam que não poderiam pagar por um crossover a combustão que pudesse ser recarregado na tomada. Parece uma boa abordagem. Mas a maioria das vendas do Scion 5 provavelmente será das versões com o trem de força PHEV de 18 kWh de maior autonomia que estamos testando aqui e que enfrenta concorrentes difíceis nesse segmento, muitos deles chineses. Você pode saber mais sobre SUVs familiares híbridos plug-in acessíveis como este BYD baixando o aplicativo Car Reviews da Car and Driving. E se o seu interesse for especificamente neste Scion 5 DMI, você vai precisar ficar com a gente para a análise mais completa do setor, o teste de estrada do Car and Driving. Como você deve esperar, o Scion 5 DMI usa basicamente o mesmo sistema PHEV a gasolina 1,5 litro do Scion UDMI da marca, embora haja pequenas diferenças. A maioria das versões do Scion equivalente é vendida com o mesmo conjunto motriz de 18 kW e 209 CV de potência, que também deve ser o preferido pelos clientes do Scion 5 DMI. A autonomia é de 53 milhas. Diferente do Scion equivalente, este carro não pode oferecer esse conjunto motriz PHEV na sua versão de maior alcance com 26,6 kWh. Mas o Scion 5 DMI oferece exclusivamente uma opção de bateria menor de 13 kWh, com o mesmo motor de tração, embora com isso a autonomia elétrica caia para apenas 38 milhas. O conjunto motriz de 1,5 litro em uso aqui é um daqueles sistemas PHEV em que quase toda a força vem do motor elétrico. O motor a gasolina de 4 cilindros contribui com apenas 95 cavalos de potência e passa a maior parte do tempo sem ser usado, entrando em ação de forma discreta quando necessário. A experiência de condução é similar à de um carro elétrico, mas não é muito envolvente, com direção leve e pouca sensação. A suspensão independente é macia e a tração é sempre dianteira. O refinamento é excelente, pois as duas fontes de energia se combinam bem. A natureza intrusiva dos vários sistemas ADAS não é das melhores, então experimente antes de comprar. Com 300 Nm de torque de 0 a 100 km/h, leva 8,1 segundos para o modelo de 18 kWh e 7,7 segundos para a versão mais leve de 13 kWh. A velocidade máxima é de 106 milhas por hora.
Há 4 modos de condução: Eco, Normal, Sport e Snow, e 2 níveis selecionáveis de frenagem regenerativa, nenhum deles do tipo agressivo de condução com um pedal só. Provavelmente você não vai escolher este C-Cilian 5 DMI, principalmente pela aparência, mas também não há nada visualmente que te afaste dele. Como você deve esperar pelo nome, há elementos de estilo vindos do maior C-Cilian 7 EV, mas poucos do carro cujo território o Cilian 5 invade, o Seal U-DMI. A BYD chama o C-Cilian 5 de SUV compacto, mas com 4.738 mm de comprimento, ele na verdade é mais longo do que o tipo de SUV médio de entrada com o qual a versão básica concorre em preço. Quase 30 centímetros mais longo do que um Nissan Qashqai, por exemplo. Para referência, porém, um Seal U-DMI é 37 mm mais longo. A dianteira com BYD em destaque exibe a chamada linguagem de design face de dragão do carro. De lado, trilhos de teto e arcos pretos ao redor das rodas de liga leve, bicolores de 18 polegadas garantem o visual SUV. Mas o mais notável da silhueta é o painel de cor prata contrastante no pilar D, que supostamente ajuda a criar um efeito de teto flutuante. Na traseira, há uma barra de LED em toda a largura, lanternas traseiras Full LED anguladas e spoiler de teto integrado. Dentro de um C-Cilian 5, o console central tem design flutuante e elegante e há mais botões físicos ao redor do painel do que em carros chineses comuns. Isso surpreende positivamente dado o preço, especialmente para quem nunca experimentou um BYD. Se você já testou, pode se decepcionar ao notar que a central multimídia de 12,8 polegadas não gira como nos modelos anteriores da BYD ou no Seal equivalente, mas ainda permite ajustar o ar-condicionado com 3 dedos. A tela de 8,8 polegadas do painel é menos poluída que a dos carros chineses e exibe informações de viagem, autonomia e um gráfico central de assistência ao motorista. O acabamento da cabine é bom, desde que você não se importe com o plástico preto brilhante e com a sensação um tanto artificial do revestimento padrão de couro vegano. Pelo menos os bancos são confortáveis, com aquecimento e ajuste elétrico do motorista em 6 posições. Saídas de ar e alavancas da coluna parecem um pouco baratas, e o volante poderia ter mais ajustes, mas a costura laranja nas portas é legal. Há um acabamento texturizado bonito em alguns dos botões prateados do console central. Há materiais macios nas portas e painel, além de um seletor de marchas robusto, que pode ser preferível à alavanca na coluna. Quanto àquela tela central que tem as funções usuais de navegação e controle por voz, como de costume com as telas sensíveis ao toque vindas do Oriente, a maior parte é ocupada por imagens bonitas. Há 6 temas de papel de parede selecionáveis. Controles exibidos permanentemente ficam ao longo da parte inferior desse monitor, principalmente para funções de climatização, mas também para o recurso de tela dividida e a seção de ícones, que conecta você às funções de carregamento e à loja online da BYD. Há também o app de karaokê Stingray, que permite cantar com as crianças pelo painel. Por segurança, as letras só aparecem na tela central com o carro parado. A cabine é prática também. Porta-luvas e compartimentos das portas têm tamanho adequado. Entre os bancos há um compartimento fundo com tampa, porta-copos à frente, suporte para celular à frente da alavanca de câmbio e espaço acima para óculos de sol. Além disso, há uma área rebaixada sob o console central com 2 entradas USB e uma tomada de 12 volts. O espaço no banco traseiro pode realmente te convencer a comprar esse carro. Há bastante espaço, inclusive para adultos altos, com mais espaço para as pernas do que em um Nissan Qashqai, por exemplo. O assoalho plano permite acomodar um terceiro adulto no meio, ocasionalmente se necessário. A base do banco não desliza e o encosto não reclina, mas você consegue acomodar um adulto sentado no centro deste banco traseiro. As saídas de ar centrais estão localizadas abaixo desta imponente placa de design prateada da BYD. Você tem porta-objetos nas portas, janelinhas laterais traseiras grandes, bolsos nos bancos, luzes de leitura, isofix para cadeirinhas e apoio de braço com porta-copos. O porta-malas perde capacidade devido ao amplo espaço dos bancos traseiros. Assim que a tampa do porta-malas se levanta, sendo elétrica apenas na versão topo de linha, você encontra 463 litros de capacidade disponíveis. São 11 litros a mais que o Seal U-DMI, mas menos espaço que a maioria dos concorrentes. São 65 litros a menos do que o rival Geely Starry EMI, que testamos recentemente, e 77 litros a menos do que um Kia Sportage PHEV.
Ainda assim, o porta-malas é quadrado, a soleira de carga é relativamente baixa e há recessos à esquerda e à direita, além de um espaço compartimentado sob o assoalho. A Bade não oferece abertura para esquis, nem divisão em 40, 20 e 40 do encosto traseiro. Assim, se houver passageiros atrás e itens longos, como esquis, será preciso levá-los no teto. Com tudo rebatido, até 1.410 litros de espaço ficam disponíveis. À primeira vista, o C-Scion 5 DMI parece ter um preço bem abaixo do Seal UDMI, que é idêntico em engenharia dentro do segmento, mas isso é ilusório. O preço inicial chamativo de 30 mil libras, válido no momento deste teste no verão de 2026, só te garante a versão Base Comfort, que usa uma bateria relativamente fraca de 13 kWh que o Seal UDMI nem se dá ao trabalho de oferecer. O Scion 5 DMI, com a bateria mais comum de 18 kWh, a versão que a maioria dos clientes vai querer é a versão Design que estamos testando aqui. E isso custa cerca de 33 mil libras no lançamento. E no momento deste teste, apenas 345 libras a menos do que um modelo equivalente Seal DMI Boost de 18 kWh. Não há outras variações de acabamento, apenas conforto com bateria pequena ou design com bateria grande. Sobre a proposta de valor, você não vai precisar pensar muito nisso. Afinal, pelo preço da versão Comfort do C-Scion 5 com bateria menor, você poderia, como mostramos, comprar versões básicas de rivais chineses como o JQ7 SH e SH, o Chery Tiggo 7 PHEV e o Geely Starry EMI. Todos com baterias maiores e, consequentemente, uma autonomia elétrica maior. Quanto a este C-Scion 5 Design de 18 kWh, bem como mostramos, por um valor um pouco menor que o dele, você poderia ter um E-Moda 7 PHEV ou um MGHS PHEV com autonomia consideravelmente maior. Mas este BYD custa bem menos que a maioria dos rivais europeus e coreanos do segmento. Versões PHEV de carros como o Vauxhall Grandland, o Citroën C5 Aircross, o Peugeot 308, o Hyundai Tucson, o Kia Sportage, o Ford Kuga, o Cooper Terramar e o Volkswagen Tiguan. Para decidir entre o C-Scion 5 e este grupo, é importante conhecer o pacote de equipamentos de série. Vamos analisar isso agora. Neste BYD, até a versão Comfort traz rodas de liga leve de 18 polegadas, acesso sem chave, barras de teto, faróis de LED e função de alimentação externa, permitindo alimentar dispositivos externos com a bateria de tração. Itens de condução incluem controle de cruzeiro adaptativo e inteligente, além de controle de descida em rampas. O interior tem estofamento em couro vegano e painel de instrumentos de 8,8 polegadas para o motorista. A parte de mídia fica por conta de uma central multimídia com tela sensível ao toque de 12,8 polegadas navegação, controle de voz inteligente, conectividade 4G serviços em nuvem, além de Apple CarPlay e Android Auto. Esta versão com bateria maior adiciona câmera 360 graus, bancos dianteiros aquecidos, porta-malas com abertura elétrica e carregador de smartphone sem fio. Lembre-se de que, a menos que você escolha a única cor padrão, este azul Atlantis, será preciso pagar à BYD um valor extra de 850 libras por uma das outras três cores, preto, cinza ou branco. Em termos de segurança e assistência avançada ao motorista, este C-Scion 5 DMI oferece bastante. Alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, alerta de colisão traseira, alerta de tráfego cruzado traseiro e frenagem de tráfego cruzado traseiro, além de assistência de permanência em faixa, assistência de mudança de faixa e assistência de emergência para permanência em faixa. Também há um sistema de detecção de ponto cego, informações inteligentes de limite de velocidade e controle inteligente de limite de velocidade, além dos sistemas usuais de ESP, controle de tração e retenção automática do veículo. Airbags duplos frontais e laterais, airbags de cortina laterais para frente e traseira, além de um airbag central dianteiro para evitar que os ocupantes da frente colidam entre si em impacto lateral. Tudo conectado ao sistema habitual de chamada de emergência. As baterias de 13 kWh e 18,3 kWh usadas aqui são feitas para serem recarregadas exclusivamente em casa e podem ser carregadas em corrente alternada com até 11 kW. Diferente de concorrentes como o Geely Starry EMI, não há carregamento rápido em corrente contínua, o que é uma grande desvantagem fora de casa.
A potência máxima de carregamento em corrente alternada é de 3,3 kDa. O tempo de recarga, usando essa fonte monofásica, é de 4 horas e 30 minutos na versão Comfort e 6 horas na Design. Isso não é especialmente rápido. Um Volkswagen Tiguan E Hybrid carrega quase 3 vezes mais rápido em corrente alternada e também pode usar corrente contínua. Já informamos os números de autonomia do C-Scion 5 na seção de direção. 38 milhas para o modelo base, Comfort de 13 kWh e 53 milhas para a versão Design de 18,8 kWh. A variante Design tem um consumo combinado declarado de 470 mpg ou 282 mpg para a versão Comfort, mas é pouco provável que você alcance esses números fora de um laboratório. As emissões de CO2 são supostamente de 22 gramas por quilômetro para a Comfort e 14 gramas por quilômetro para a Design. Talvez um dado mais realista seja o alcance total das variantes básicas, que chega a até 1.016 km para a Design, combinando uma bateria totalmente carregada e um tanque de combustível de 52 litros cheio. É de até 991 km para a versão Comfort. Há uma garantia melhor do que a oferecida pela maioria dos concorrentes, até 6 anos ou 150 mil quilômetros com mais 2 anos extras para a unidade de tração e a bateria. Essa bateria tem cobertura de até 8 anos ou 200 mil quilômetros e é garantida para manter pelo menos 70% de sua capacidade durante todo o período da garantia. Escolher um híbrido plug-in visa principalmente reduzir a tributação sobre benefício em espécie. Essa taxa é de 13% para a versão Comfort e de 9% para esta variante Design. A manutenção deve ser frequente, realizada anualmente ou a cada 20 mil quilômetros, o que ocorrer antes. O seguro é classificado no grupo 26 para a versão Comfort e no grupo 27 para a versão Design. Você pode ver porque a BYD acha que o C-Scion 5 DMI vai ser um dos seus maiores sucessos de vendas. Pelo preço da versão Comfort básica, os concorrentes óbvios não oferecem tecnologia híbrida plug-in e não são tão espaçosos. Pode ser uma fórmula de vendas vencedora. Esta versão Design com bateria maior pode ser um pouco mais difícil de vender, mas você ainda pode sentir que há muito valor aqui. A menos, é claro, que você se oponha ao tipo de ressalvas que costumam se aplicar a outros modelos da BYD e à maioria dos modelos chineses desse tipo, envolvendo dinâmica de condução e recursos ADAS intrusivos. Mas essas coisas não afastaram muitas pessoas do Siu-U DMI, que é um modelo irmão deste carro, e o preço potencialmente mais barato deste C-Scion 5 torna essas questões ainda menos relevantes aqui. Espere ver muitos desses por aí.